A scan, que atualmente é a mais usada na tentativa de nerfar a velocidade de One Piece, na verdade, não passa de um erro de tradução. Você não pode ver o que se move na velocidade do som ou da luz, mas com o haki de observação você saberá onde eles estão. Por muito tempo, essa scan retirada do especial 3D 2Y foi usada como argumento para os personagens não serem capazes de alcançar a velocidade da luz e dependerem de seus hakis de observação, mas após muita pesquisa eu descobri que a tradução é falsa. O grande desafio é que existe apenas em fala, e não em texto, então é muito mais difícil conseguir o texto bruto dessa fala para depois traduzir do que se fosse simplesmente uma página do mangá onde pudéssemos apenas pegar os kanjis. A primeira coisa que eu fiz então foi baixar o filme completo para então cortar um trecho específico onde é dito "Você não pode ver o que se move na velocidade do som ou da luz", e logo em seguida utilizei diversos sites de transcrição de áudio para texto com o objetivo de transformar a fala do Rayleigh propriamente em um texto. Eu usei vários sites diferentes e fiquei comparando suas traduções, mas obviamente nada disso é confiável o suficiente. Então busquei servidores de aprendizado em japonês para conversar com um fluente na língua, pedindo para ver se a transcrição estaria correta. Após conseguir o contato de um, descobri que a maior parte da transcrição de um dos sites estava correta, com apenas o final sendo diferente, mas de forma que não altera tanto o significado. E agora, pegando os kanjis corretos, fui em busca de traduzir o texto, utilizando o ChatGPT para separar os kanjis e o dicionário para conferir cada um deles, até ter certeza de conseguir o significado de todos, para então traduzir da melhor forma, ainda com a ajuda de um fluente em japonês. No fim, a tradução correta seria algo como: "Não importa o quão bons sejam seus olhos, eles nunca conseguiriam captar a velocidade do som, velocidades altas, velocidades além da sua capacidade visual." Ou seja, nada sobre velocidade da luz, que é um erro de tradução que ocorre por conta do kanji Kousoku, que significa apenas altas velocidades, mas nada de velocidade da luz. Mas acabou gerando muitos e muitos erros de tradução, literalmente em todas as legendas do filme. Mesmo quando na pronúncia do Rayleigh é explícito que foi dito Kousoku, kanji esse que não tem relação alguma com velocidade da luz. Kousoku. Certo, então nunca foi dito sobre não conseguirem acompanhar a velocidade da luz, mas e sobre não conseguirem enxergar algo que se move na velocidade do som? Bom, isso é ridículo e é claramente uma metáfora, tanto pelo fato de termos centenas de feitos que contradizem isso, já que a velocidade do som é algo extremamente casual em One Piece, quanto pelo fato de até mesmo humanos comuns como nós sermos capazes de enxergar coisas que se movem na velocidade do som, como por exemplo, aviões supersônicos. Então falar que o Luffy seria incapaz de acompanhar com os olhos coisas que viajam na velocidade do som não tem lógica nem mesmo no mundo real, e já que ele está falando sobre a capacidade visual e não uma capacidade física, mostrando que isso não passa de uma metáfora para simbolizar velocidades altas, como é implicado pelo kanji seguinte. Até porque isso tudo está sendo explicado para o Luffy conseguir lidar com o Kizaru, que é mais rápido que a luz. Além disso, é bom ressaltar mais uma coisa extremamente importante. O Rayleigh nem mesmo está falando de velocidade física, e sim visual. No pré-time skip, já vimos Zoro esquivando de Cannon Pads, que são literalmente invisíveis, onde os personagens não enxergaram o ataque. Assim como Zoro, que mostra não perceber nada até o Cannon Pad atingir ele, então ele esquivar às pressas. Além do feito que temos do Luffy esquivando de Photons de costas para ele, mostrando que eles já possuem claramente velocidade corporal capaz de superar a velocidade da luz desde o pré-time skip, mesmo se não forem capazes de enxergar a luz. Agora o ponto principal. Haters de One Piece gostam de argumentar em cima do haki de observação, como sempre fizeram, também abusando dessa citação falsa. E tudo isso enquanto ignoram o que é o haki de observação básico. No próprio especial, é mencionado na mesma fala do Rayleigh. Com o haki de observação, você saberá onde estão. O Rayleigh não fala que o Luffy vai antecipar os ataques por conta do haki, e sim que ele vai localizar os oponentes, sendo mostrado a imagem dele vendado, justamente tentando sentir a presença de adversários e saber a posição dos alvos que estejam fora do campo de visão. Isso significa que essa citação do Rayleigh nunca implicou que o Luffy precisa de haki de observação para antecipar movimentos, e assim conseguir reagir esquivando antes de serem disparados. Apenas que ele precisa do haki de observação para localizar os oponentes, algo que não tem relação alguma com a velocidade necessária para esquivar dos ataques. É impressionante como até hoje é usado esse argumento de que o Luffy não ultrapassou a velocidade da luz e só consegue esquivar de lasers porque antecipa os ataques e esquiva antes do disparo. Até mesmo no meu vídeo calculando a velocidade do feito do Luffy, superando os Photons e luz do Kizaru, houveram comentários desse gênero.
E apesar de eu já ter explicado sobre isso muitas vezes no passado, vou dar uma última resposta. Primeiramente, no pré-time skip, os personagens literalmente esquivaram dezenas de vezes de ataques com velocidade da luz. Isso desde Skypiea. E para pegar só um único exemplo, temos o Zoro esquivando de 100 canopads que se movem na velocidade da luz de acordo com o próprio Komo. O Zoro não só não tinha haki de observação nessa época, como também é literalmente mostrado que ele esquivou após o disparo já ter sido realizado, o que refuta completamente a tese de que seria um desvio de mira e eles apenas conseguem antecipar ataques, quando é mostrado explicitamente que eles fazem o movimento da esquiva após o ataque já estar em movimento em direção a eles. O segundo exemplo que quero trazer é esse feito bem famoso do Luffy esquivando de lasers do pacifista, que apesar de não ser um feito tão absurdo comparado a vários outros dele, é bom para reforçar esse ponto. Mas Karma, ele só esquivou porque previu o ataque do haki de observação. Exceto que ele literalmente estava parado e só se moveu após o disparo. Prever o ataque não tem relação alguma com o fato de que ele se moveu após o disparo e no período de tempo que levaria para a luz chegar até ele. É bem simples, os tempos de nerfar One Piece acabaram. Antes, ainda costumavam contradizer o próprio mangá e anime usando de argumento a citação do Rayleigh no especial, como forma de dizer que todo o mangá é falso, o que é simplesmente ridículo por si só. Vamos lá, nós temos centenas de feitos a favor e uma citação hipoteticamente contra. Qual será o correto? Ah, sim, claramente as centenas de feitos são incoerentes e a citação que é coerente. Obviamente que é o oposto. Se temos muito mais feitos a favor de algo, é muito mais do que lógico que uma citação que vai contra tudo isso que é a incoerente aqui. O mais engraçado é quando falamos sobre citações como os personagens, que foram declarados possuírem a velocidade da luz, as citações de que vão destruir o mundo, etc. Aí não vale porque citações não importam e o que vale são os feitos, mas quando temos centenas de feitos, aí sim eles não importam e o que importam são as citações. Uma pura hipocrisia, mas no fim, o único argumento que existia para tentar contradizer o mais lógico se foi. Você é muito burro, Karma, eles não têm velocidade da luz, porque se tivessem, deveriam dar 8 voltas no mundo por segundo e encontrar One Piece. Eu realmente preciso responder esse argumento? Não, eu realmente preciso responder isso? Parece que continua sendo um argumento extremamente usado, então não tem jeito. Apenas uma frase: velocidade de combate. Sinto em dizer, mas um personagem não precisa percorrer distâncias ilimitadas na velocidade da luz para ter tal velocidade, e sim as distâncias que o autor decidir que ele é capaz, e isso já deveria ser óbvio hoje em dia. De qualquer jeito, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, comentem suas opiniões e nos vemos em uma próxima.